Agora liberou. Liberou. Começou a gravar. A sugestão do tema dessa semana foi minha. Amai os inimigos. Quer começar, Roberto? Vamos começar com você hoje. Vamos lá, ué. Bom, antes de mais nada, né, eu acho que seria importante a gente ler aqui, Sim. Né, a passagem, né, de Mateus, né, que seria lá no capítulo 5, 43 a 48. Né? Então, vamos ler aí. Eu vou pegar aqui a tradução do Haroldo, tá? Então, eu estou com o Novo Testamento aqui, que é a tradução do Haroldo. Eu vou usar essa daqui. Então, diz lá, né, o capítulo 5, né, 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vós torneis filhos de vosso Pai, o que estás nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentis o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, essa é uma passagem aqui de Mateus, né? Capítulo 5, 43 a 48, né? Uma fala, obviamente, do Cristo, né? Bom, eu acho interessante aqui, né? Para a gente, obviamente, começar se atendo à questão do texto, né? Do texto evangélico aqui, ouvistes que foi dito, né? Então, assim, aqui chama-nos a atenção, né, os estudiosos, e, na verdade, os hebreus, vamos chamar assim, né, tinham duas leis, vamos dizer assim, né? A lei escrita, né, que é o Pentateuco, e a lei que era vamos dizer assim, oral, que era aquela, na verdade, interpretada pelos sábios, tá? Então, o que Jesus, na verdade, começa aqui nos chamando a atenção é para aquela interpretação dada pela lei, pelos sábios. Então, ele diz, ouvistes o que fora dito, né? Então, na verdade, ele está chamando a atenção no sentido seguinte, só, não há, né, no Velho Testamento, nada escrito, né, na lei que nós devemos odiar, né, os nossos inimigos. Não tem isso na lei. No Velho Testamento não tem nada disso. Mas há uma interpretação, né? Aliás, é bem interessante, porque tem um estudioso, que é o Saulo, que é da Federação Espírita Brasileira, ele nos chama a atenção, inclusive, o seguinte, até 1947, né, quando, então, foram encontrados alguns pergaminhos lá em Israel, existiu uma briga danada por conta disso daí, né? Ou seja, essa questão da chamada lei escrita e da lei oral, que era a interpretação dada pelos sábios, o que acabou sendo, vamos dizer assim, dirimido, né? Que isso era uma verdade. E nesse pergaminho que acharam, estava lá, inclusive, essa questão, né? Que envolvia a questão de amar o próximo e odiar os seus inimigos, né? Mas o que é isso, na verdade? Era uma interpretação. Então, Jesus está chamando o seguinte, atenção, falou, essa interpretação não me parece ser a melhor, tá? Eu não vim contrariar a lei, né? Ele sempre disse isso, né? Então, ele diz que essa interpretação não é a melhor. Ouvistes que fora dito, amarás o teu próximo
e odiarás o teu inimigo. Aí ele diz, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Então, aqui também tem uma interessante situação, né? Que a gente também pode, né, começar a discutir, né? Primeiro, a questão dessa própria expressão amor, né? Essa palavra amar é uma palavra que é uma questão muito abstrata, né? E que normalmente a gente também trata ela como uma questão de carícias, né? Então a gente muito transforma a palavra amor ou reduz a interpretação da palavra amar para essa questão cariciosa em relação às pessoas, né? Não é por outra razão, né, que, inclusive, amar em grego tem uma série de conotações, né? Então, você tem a expressão eros, né, de erótico, né, que é um amar, né, mais, vamos dizer assim, sexual, né? Você tem a questão do filia, que é um amor-amizade, né? Você tem o ágape, né? Para alguns que são mais instruídos, né? Diz que não é ágape, né? É HP, né? Então, mas independente disso, né? Esse ágape é que seria esse amor, vamos dizer assim, divinal, né? Esse amor do Pai, né? Então, assim, a gente precisa primeiro olhar essa questão de um pouco mais equidistante, porque, assim, há uma dificuldade mesmo da gente dizer assim, amar os inimigos, né? Como é que eu vou amar os inimigos? E Kardec é muito interessante lá no Evangelho, né? Ele vai começar exatamente a tratar disso daí. Ele vai dizer assim, não, espera um pouquinho, não dá para a gente amar os inimigos, não é esse, né, o sentido, né, de amor que o Cristo quis nos chamar a atenção, né? É um amor mais sublime, né? Esse amor do Pai, né? Sinceramente, eu sempre tive muita dificuldade de entender essa questão, né? Porque, óbvio, que a gente acaba fazendo uma interpretação sempre literal, né? E para nós amar, né, é algo muito próximo, né? Muita coisa de caridoso, né? De carinhoso, de afago, de apego, né? E então, assim, falar em amor aos inimigos é uma coisa muito equidistante da gente, é muito distante, fica uma coisa muito difícil da gente imaginar como que seria isso. Mas eu achei interessante e gostaria de compartilhar isso com vocês, espero que nas pesquisas aí vocês não tenham, de repente, encontrado isso, né? Porque aí é uma coisa que vai contribuir. A gente vai pesquisando no Google, né? Ou nos livros, né? E eu me deparei com um sermão chamado Amados Inimigos, do Martin Luther King. E ele fez numa igreja em 1957. Olha só, hein? E ele vai nos dar uma receita de como amar os inimigos, né? Então, eu achei isso fantástico. E ele vai dar 3 regrinhas básicas, né? A primeira delas é amar os inimigos é perdoar, né? Mas perdão não é ignorar, né? Porque a gente tem essa mania, né? A gente diz, não, mas eu perdoo. Alguém te ofendeu, você fala, não, eu perdoei aquela pessoa, mas não quero nunca mais ver ela. Né? Então, que perdão é esse? Né? Perdão que você perdoa, mas nunca mais quer ver, nunca mais quer estar próximo, né? Então, assim, o perdão não é só uma questão de ignorar. O perdão é você dar abertura. Isso que eu achei fantástico. Perdoar é dar abertura para um futuro relacionamento. Perdoar é isso. Você perdoa quando você dá oportunidade para amanhã, num futuro, você ter um outro relacionamento com aquela pessoa, né? Esse é o sentido do amor
né, para ele na primeira, vamos dizer assim, na primeira orientação, né? A segunda, que ele chama atenção, né, de como a gente deve amar, né, os nossos inimigos, obviamente, assim, a gente entender, né, que esse nosso próximo, né, que essa pessoa que eventualmente tenha nos magoado ou tenha causado alguma coisa que tenha nos levado a um constrangimento, né, ao ponto de entendermos ele como inimigo, né, ou na pior das hipóteses, que a gente às vezes disfarça, né, a gente fala assim, eu não tenho inimigos, né, tem alguns infelizes aí que têm opiniões diversas da minha, né, quer dizer, no fim, o sujeito que te contraria e você não está satisfeito, entre aspas, ele é como se fosse o seu inimigo. Então, ele chama atenção para a gente o seguinte, nessa segunda orientação, né, de como amar. Nem todo mundo que te causou uma dor, ele é inteiramente ruim ou mal, né? Então, ele vai ter qualidades, né? Quer dizer, aliás, até se a gente fizer uma analogia, né, o bandido, o sujeito mais cruel que tem, ele ama alguém, né? Ele tem um sentimento por alguém, né? Então, quer dizer, esse sujeito não é de tão ruim assim, né? Ele vai ter qualidades, né? Como nós também, né, temos qualidades, mas temos defeitos, né? E às vezes a gente magoa as pessoas e muitas vezes a gente magoa sem saber que fez, porque estava achando que estava agindo de forma correta, né? Então, quer dizer, essa questão da gente entender, né, de entender o nosso adversário, se assim a gente vai chamar, né, como alguém falível como nós, quando a gente consegue enxergar esse nosso adversário como falível, a gente consegue ver a nossa vida de forma diferente e entender esse sujeito, né? E ele dá uma terceira orientação, né, uma terceira, vamos dizer assim, orientação mesmo, né, de como nós devemos agir, né, que seria exatamente o quê? Compreender. Né? Nós temos que compreender, né, os nossos inimigos, né? Entender em que fase que eles se encontram, entender as dificuldades que eles estão passando naquele momento, para que eles eventualmente tenham tomado aquela atitude. Né? Então, assim, como a questão introdutória, né, eu gostaria de deixar isso aqui e vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar falando a noite inteira aqui como se fosse uma palestra. Muito bom, foi muito bom. Vamos complementar aí com o Zé, e aí depois a gente abre o pessoal, porque primeiro vem as aulas, depois a gente tenta debater. Bom, eu vou falar do versículo 44, né, que é o primeiro, que é o segundo, né, que é o próprio tema da nossa conversa. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai para os que maltratam e perseguem. Né? Antes de tudo, devemos entender quais são as características dos espíritos evoluídos, dos espíritos mais apropriados, vamos dizer, mais purificados. É o amor incondicional, indistinto, impessoal, indiscriminado, ostensivo, globalizado, que Jesus pregou. É também característica deles a disponibilidade, a disposição à prática do bem, o auxílio prazeroso a todos aqueles menos afortunados que estão nos planos inferiores. Ou seja, toda a prática do bem de modo automático, de modo natural. Por outro lado, as características do espírito em evolução que nós nos encaixamos, né, essencialmente a aptidão pela materialidade, pelas necessidades essencialmente, eminentemente materiais que nós temos, desses nossos espíritos em evolução. Então, é o que reina
então, o egoísmo, o orgulho, que vai alimentar as competições, vai alimentar as nossas paixões mais diversas, as brigas, as disenções, as adversidades. Então, esse primeiro enunciado, esses 4 enunciados que Jesus faz, ele contrapõe os espíritos superiores com os inferiores, mostrando que ama os inimigos. Inimigo, amar, é um ato de espírito superior. Inimigo é um entendimento que os inferiores têm ainda, porque disputam a materialidade. Dizer, bendizei os que vos maldizem. Maldizer, ou pensar mal, é prática das inferioridades. E bendizer, ou seja, elogiar, levantar, ver as qualidades, isso é prática de espírito superior. Ele continua, fazer o bem ao que vos odeiam. O ódio, a ira, a preguiça, a luxúria, a avareza, são todos vícios próprios de espíritos inferiores. E ele diz para que deva fazer o bem. E é prática natural de espiritualidade superior. E ele, na quarta secção, ele diz, orai aos que vos maltratam e perseguem. Aqueles que nos maltratam e perseguem são aqueles que disputam conosco o mesmo pão, a mesma necessidade. Ainda estão juntamente conosco com essa situação ainda de necessidade essencialmente, eminentemente material. Ele diz para que orem para eles. Orem, peça, ajuda o Pai para que auxiliem, para que lhes dê a esses inferiores, lhes dê toda a necessidade, a tranquilidade, a paciência, todas as virtudes necessárias a essa sua ascensão. Isso tem a ver também com a outra face. Jesus nos diz para que não resistamos ao mal, porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Não resistais ao mal, dê a outra face. Ou seja, se te, como diz, se te persegue e maltrata, orai. Se te odeia, faça o bem. Porque realmente não existe, não se consegue realmente fazer com que as pessoas, os espíritos, sejam educados, a não ser por eles mesmos, a não ser por exemplos que nós podemos dar. Aliás, nós não, né? A espiritualidade superior, nós estamos desses aqui, desses do outro lado, do lado B, não é? Então, enquanto não existir esse posicionamento de entendimento da espiritualidade que se faz pela educação, nós não vamos realmente aprender. Então, nós temos que ter essa ajuda, esse auxílio da espiritualidade superior. Então, é uma contraposição entre espírito, matéria, bem e mal, e sentimento e emoção. Quando nós recebemos uma injúria, uma ofensa, um maltrato, nós entendemos emocionalmente como sendo essas situações de ofensa, de maltratamento. Mas a espiritualidade superior não sente isso, não existe mais esse tipo de emoção inferior propriamente nossa. Existe um sentimento de que somos filhos de Deus e que estamos em posições diferentes, em posicionamentos morais diferenciados. Uns muito além, outros muito aquém. Mas todos, com certeza, chegaremos a essa situação de igualdade de espíritos puros. Muito bom. Em todos esses estudos, essas pesquisas que nós fizemos, eu chego também ao que o Roberto falou, ao que o Zé falou, e um vai complementando o outro, mas nós precisamos lembrar também que o próprio Livro dos Espíritos,
pergunta 887, já nos traz a resposta muito simples e que vem realmente no que o Roberto colocou no início, que a 887 fala: Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos inimigos não é contrário às tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos. E a resposta dos espíritos é: sem dúvida não se pode ter para com o inimigo o amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Jesus não quis dizer que nós temos que realmente ter paixão, ter amor, como o Roberto falou, de ternura com o nosso inimigo. Ele tem que amar os nossos inimigos, é perdoá-lo, é pagá-lo o mal com o bem, que o Zé acabou de falar. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. E aí vem a questão, o porquê do amar. Por que amar o inimigo? Ele fala. A questão é que o amor transforma, o amor converte, o amor, você não consegue resistir ao amor, não gera embate. Quando você leva o tapa e dá a outra cara, você não está indo de frente. Se você retribuir com amor, o que você está dando? Você não está entrando na mesma sintonia. Pelo contrário, você está fazendo com que a pessoa se transforme. Então, nesse sentido que foi nos trazido. Dar o amor está demonstrando que nós estamos evoluindo. Ninguém é santo aqui. Ninguém é santo. E já entrando nessa questão, o que ele fala? O que ele quis dizer nos catados que eu fiz aqui? Hoje, é muito difícil nós termos inimigos ferrenhos. Não, olha, a Ana é minha inimiga. Eu vou fazer de tudo para prejudicá-la, para matar. Quem são os inimigos? São as pessoas que estão no nosso dia a dia. É o nosso chefe, é o nosso superior, é o nosso subalterno, porque o chefe quer mandar, o chefe exige, o subalterno quer tomar o teu lugar. Esses são nossos inimigos. Aí nós voltamos lá no primeiro estudo, que nós temos que ter o quê? A paciência. Vem na pergunta 886, que é anterior a essa, que fala o quê? Qual que é o verdadeiro sentido da caridade? Como Jesus entendia. É o BIP, né? Eles falam BIP. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Separei um monte de coisa, mas eu gostaria que mais gente falasse alguma coisa aí com relação a isso. A Ierta deve ter pesquisado aí. Posso falar primeiro da Ierta, que é a Ierta? Você vai embora depois? Absolutamente. Então fala, fala. Você está louca para falar. Não é louca, não. É um posicionamento que eu gostaria de fazer. Vamos, bem, vamos. Eu acho, sim, que a gente amando, a partir do momento desse caminhar de amar os inimigos, de perdoar os inimigos, a gente vai mais além. A gente vai ter um caminho muito mais além. Porque olhando através desses inimigos e perdoando, na realidade, a gente é assim mesmo, porque o maior inimigo é dentro da gente mesmo. E se a gente se enxerga nesse inimigo,
é porque a gente também tem muita coisa para cumprir perante essas coisas. E a partir do momento que você consegue perdoar o seu inimigo, a partir do momento que você consegue ter aceitação sobre as coisas, você vai se abrindo para a máxima também, de amar ao próximo como a si mesmo. Então, é uma consequência de vida, além de que a gente que participa também, por exemplo, de uma desobediência, sabemos de toda a consequência que tem em ter um inimigo, né, que a gente traz de outras vidas e tudo mais, né? Era isso que eu queria colocar. Então, mas isso que você colocou vem de encontro com o quê? Exatamente com a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Sim, nosso orgulho, tudo mais. Sim, exatamente. É a questão, é a chaga de todo mundo. Sim. Se nós conseguirmos colocar em prática e extirpar de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tudo isso, nós vamos amar todo mundo. E aí vai amar de beijinho. Não é só Indistintamente. de não fazer o mal. Eu acho que a grande sacada faz a gente entender, que para mim foi difícil, mas a minha pesquisa foi igual a do Roberto, foi em cima do discurso do Martin Luther King, por sinal, vocês procurem ler, é muito bonito e dá todas essas explicações. Eu ia até sugerir no final do nosso estudo, que a gente não tem raiva da pessoa, nós temos raiva, às vezes, das atitudes da pessoa. Então, o que a gente precisa separar é isso, é os equívocos que ela tem. A nossa raiva não é isso, não é da pessoa, eu não tenho raiva, mas às vezes as atitudes dela, mas eu tenho a raiva. Isso é importante para a gente passar a não odiar e, de fato, tentar amar. Mas esse amor, como o Roberto colocou, esse amor HP ou ágape, do jeito que for, que é esse amor divino, né? Não é um amar, é lógico que eu não vou ter com ele essa liberdade de contar, de me aproximar, é bem diferente. E começando a perdoar. Eu acho que a sacada é perdoar, de fato, sabe? O que fez, isso é desafiador, é bastante desafiador para nós. Mas é uma prática que nós temos que caminhar todos os dias nesse sentido, porque nós só vamos estar bem nesse momento quando a gente conseguir isso, não é? Afinal de contas, nós somos espíritos em evolução, em aprendizagem, né? Mas era isso que eu queria colocar. E somos espelhos também. Como? Não entendi. Espelho? Eu falei que nós também somos espelhos, tanto para nós como para os outros também, né? De uma certa forma. Eu acho que... O outro, né? Eu acho que isso eu acho que as nossas... a gente vai procurando se moldar, né? A gente vai procurando ficar diferente e evoluir mesmo. Essa palavra que a gente usa na doutrina é evolução que nós temos que ter. No passo a passo, conhecendo e estudando, perdoando. E eu acho que essa pandemia veio para nos ensinar muito isso. Muito amar os nossos inimigos, né? Porque hoje você tem que nós estamos tendo que conviver com eles diariamente, Herta. Sim. Você acha que nós estamos aqui juntos porque algum motivo tem?
Veio para nos ensinar mesmo. Sem dúvida. E tenho certeza que todos nós estamos vivendo esse momento. Ninguém aqui é bonzinho, não é? Nós temos que aprender a não deixar que essas ofensas fiquem cutucando o nosso sapato. Tira o sapato e joga a pedrinha fora. Isso O mesmo. dia que a gente conseguir isso, vai estar fácil. Porque se nós quisermos ficar na vingança, nós quisermos retrucar, uma vez, é o que nós estamos cansados de ver no trabalho de quinta-feira, vira a bola de neve. Se eu conseguir deixar para lá de forma, vamos dizer, de uma forma saudável, com que isso não fique, como o Roberto falou, eu te perdoo, mas não quero tua amizade nunca mais. Não, eu te perdoo e vamos jogar bola, vamos tomar uma cerveja, vamos estudar um livro. É difícil? É muito difícil. Mas é nesse sentido que nós temos que realmente trilhar. Por quê? Porque se nós conseguirmos isso, nós vamos ter um futuro melhor. Nós vamos ter um futuro espiritual melhor. Nós vamos estar bem conosco mesmo. Mas vamos estar em paz, né? Eu acho que isso que te traz paz e felicidade. Não é? Eu acredito que seja. A verdade, eu acho interessante. Eu, assim, num primeiro momento que escutei isso, até fiquei um pouco chocado, confesso a vocês. Mas depois, quando você começa a refletir sobre isso, você vê que é a mais pura verdade. O fato é que nós, né, espíritos imortais, somos amor. Nós somos amor. E todas as vezes que nós contrariamos isso, e nós o fazemos por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós sentimos dores, nós sofremos. Então, quando a gente entender que nós somos amor, né? Lógico, amor ainda, né? Lá no princípio, lá no início, sem dúvida nenhuma, né? Nós somos criados, nós somos criaturas de Deus, e se fomos criados à sua semelhança, né? Nós temos o germe, né? Nós temos todos lá os germes da bondade, da justeza, tudo isso está lá, né? Nós temos, é óbvio, que fazer o quê? Né? Exercitarmos isso para que possamos progredir, sem dúvida nenhuma. Então, a partir do instante que nós entendermos isso, né, nós vamos começar a observar os nossos atos. E nós vamos chegar à conclusão que muitos dos nossos atos são frutos do orgulho e do egoísmo. E por conta disso, a gente consegue solucionar esse problema. Porque a verdade é uma só. Quem de nós aqui, quando não tenha cometido algum equívoco, né, deslizado, saído fora da linha, né, e a gente cai em si, nós somos os primeiros a corrermos atrás daquela pessoa e dizer, eu preciso falar com você, você me dá um segundo, um minuto, eu preciso falar com você todo agoniado, porque eu preciso pedir desculpa, eu preciso esclarecer aquela situação. Por quê? Porque isso está te incomodando. Mas muitas das vezes, o que a gente faz? A gente joga a responsabilidade nas costas dos outros. A gente, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, começa a achar, e nós somos mestre nisso, hein? Não tem gente melhor do que nós para fazer isso. A gente começa a usar e achar um monte de desculpa, um monte de disfarce, para jogar a responsabilidade nas costas do outro. Para dizer, não, a culpa é dele, ele me ofendeu, ele fez isso, ele fez aquilo. Né? Então, a partir do instante que você entende que você é amor, né, e o que está te atrapalhando é o seu orgulho e o seu egoísmo, a gente começa a vigiar um pouco mais, começa a estar um pouco mais atento, né? E aí a gente consegue entender esse processo. Não é fácil, não. Quem disse para a gente que é um processo fácil? Né? Essa sublimidade está muito distante da gente.
né? Me fez lembrar, né? Eu tinha lido há pouco tempo atrás, de novo, eu já li umas 10 vezes, acho, o Paulo Estevam, e me fez lembrar do Estevão, no momento do seu apedrejamento, por condenação de Saulo, né? Saulo leva, né, a irmã de Estevão, que seria sua futura esposa, né? Era para ser, né? Que era sua noiva, vamos chamar assim, e ela reconhece o irmão, né? E pede pelo amor de Deus para parar tudo aquilo, e consegue ter no estertor da morte um contato com ele, uma conversa com ele, e Estevão diz assim para ela, né? Ou mais ou menos alguma coisa assim, diz: olha, e ele tinha sido condenado e mandado ser apedrejado. Ele diz: minha irmã, esse sujeito deve ser muito bom, ele deve ter muitas qualidades, né? Siga com ele. Quer dizer, o sujeito está mandando apedrejar e o outro está elogiando o cara ainda e jogando flores em cima dele. Por que isso? Porque ele está levando ao pé da letra a lei de Moisés, ele está cumprindo a lei. Ele deve ser muito bom, minha irmã. Ele deve ser um sujeito muito justo, muito íntegro, porque ele está cumprindo a lei do Pai, que era a lei mosaica, mas tudo bem, ele estava cumprindo, ele não tinha entendido ainda o processo da vida, mas ele estava cumprindo a lei. Né? Para a lei mosaica, aquilo era um absurdo. Né? E ele tinha que ser condenado à morte por apedrejamento. Então, esse amor está muito distante de nós, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que exercitar lá naqueles caminhos lá, perdoando, compreendendo, né? E eu gostaria, aproveitando, já que eu estou falando aqui, né, chamar a atenção da gente também para uma outra questão. A gente, quando fala de inimigo, sempre pensa no outro, né? Sempre a gente fala em inimigo, automaticamente a gente pensa em uma terceira pessoa, né? E a gente esquece que muitos inimigos moram dentro da gente mesmo. E Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, vai nos chamar a atenção. A lição não é essa. É o livro Ceifa de Luz, no capítulo 5. O capítulo 5 vai falar daquela lição da espada, quando Jesus diz que veio trazer a espada, né? Que não era bem esse sentido, né? Mas vale a pena. No final, ele vai chamar a atenção para a gente. Ele vai usar essa expressão dos inimigos. Os inimigos que nos tiram a paz, que moram aonde? Dentro de nós. Por conta do quê? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Se comentou do Ceifa de Luz, eu tinha separado aqui, capítulo 48. Esse vai falar expressamente. Mas expressamente. Depois você olha o 5, que é espadas. Eu não me lembro, a lição da espada. Eu tinha visto esse também. Porque o Saulo, que você comentou, ele fala que Emmanuel comenta 22 vezes a respeito desse versículo. O Arthur Valadares fala que 30 vezes. O Saulo falou, eu acompanho o Evangelho, eu ponho todo dia lá o Evangelho por Emmanuel, e eu estava vendo e ele falou isso daí. Ele é craque. Eu tenho os livros dele, mas eu ainda não consegui decifrar se tem, acho que 4 ou 5, eu não consegui decifrar um. Mas ele fala aqui da imunização espiritual, porque muitas vezes a gente fica preocupado com o inimigo físico e tem o espiritual. Então, e que muitas vezes é muito mais perigoso porque nós não estamos vendo. Eles estão nos vendo e nós não estamos. Mas o que vai fazer com que nós, vamos dizer assim, consigamos nos, entre aspas aí, imunizar contra esse inimigo? É a nossa conduta. É a nossa conduta. Nós não estamos cansados de falar
que nós atraímos o que nós somos. Se a nossa conduta estiver reta, se nós não sairmos do jugo de Jesus, esses nossos inimigos não vão ter por onde vir. Mas também é difícil. Nós vimos semana passada que manter o caminho lá do jugo de Jesus também não é fácil. Também não é fácil. Quem mais? Não, eu só queria fazer uma colocação que eu ouvi isso até do Arthur, foi. E se a gente pensar que nós não somos filho único de Deus, aquele que a gente não gosta também é filho, a partir disso a gente começa a exercitar, né? A amar os nossos... Eu não gosto muito dessa palavra inimigo também, sabe? Mas é o que está escrito, né? Mas inimigo aí, o próprio Saulo fala, no estudo do Evangelho por Emmanuel, que é a expressão inimigo, à época, não tinha sentido de ser adversário, nada disso. Ah, tá. A expressão inimigo tinha o sentido de não ser da mesma casta religiosa. É amar menos, significa amar menos. Só os semitas eram radicais. Os semitas eram bem radicais nessa expressão de inimigo como odiar, né? Como, para eles, quem saía fora da lei, eles tinham um ódio mortal mesmo. Aliás, eles esperavam que Deus fosse mandar o exército para aniquilar os outros. Então, os semitas, sim, mas para os outros povos, não. Essa expressão era uma expressão de inimigo. Um sujeito que não acreditasse no Deus único, mas também você não amava ele, mas não que odiava. Né? Era uma coisa de amar menos, vamos chamar assim. Não conhecia, gostei. Valeu, foi ótimo. Estão parados. Eu não gostava dessa expressão. Foi muito Está bom. dando interferência de alguém aí. A região Quer falar alguma coisa, Zé? Você tentou falar e parou, Zezinho? Não, estou esperando. Posso falar? Pode. Nunca falo, vou falar. Eu vi o Arthur Valadares hoje à tarde, né? E ele citou também Martin Luther King. Aí teve uma hora que ele falou assim, que amar os seus inimigos representa a cruz do nosso sacrifício. Aí ele fala que a cruz representa a ponte para o recurso da elevação do ser, tanto individualmente quanto coletivamente. Que ou abraçamos essa cruz ou andamos em círculos. Eu achei legal assim o que ele falou, que a gente tem que abraçar essa cruz, a gente tem que ficar cara a cara, né? Não tem como fugir. Se a gente fugir, a gente vai ficar andando em círculos e não vai sair do lugar. Essa é a espada que se refere a Jesus. Sim. Né? Essa aí que é a cruz, é exatamente esse é o sentido que ele quis dar, né? Ele fala também que amar pressupõe perdoar, compreender. Sem isso, não estaremos habilitados a executá-lo. Né? Achei legal assim, o comentário do Arthur. O Saulo comenta também que no Caminho, Verdade e Vida, na 41, capítulo 41, o Emmanuel traz a questão da regra áurea. Ou seja, amai o teu próximo como a ti mesmo. Está Mateus 23, 39. E qual que seria a regra áurea? Qual que é? É exatamente fazer ao próximo o que você quer que seja feito para você. E dessa forma você não vai ter, em absoluto, inimigo. E no final, Emmanuel coloca, desse capítulo, coloca da seguinte forma: com o mestre, todavia, a regra áurea
é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando seus olhos da humanidade inteira. Ou seja, se nós continuarmos utilizando da regra áurea, com o jugo de Jesus, no caminho de Jesus, não tem como errar. Mas ainda nós, como o Roberto falou semana passada, estamos andando de lado para machucar, né? Para ferir. E aonde fere, dói. Dói. Mais alguém aí, gente? Queria fazer mais um pequeno comentário, Flavinho. Vamos lá, Quando Jesus fala, naquela época, que deveríamos amar os inimigos, provavelmente isso foi um escândalo muito grande na época. sem dúvida. Até então, eles, como foi dito, eles amavam menos ou amavam apenas o próximo como a si mesmo, né? Como já em Moisés tinha colocado no Levítico. O Levítico, dois capítulos lá, Moisés ordenara: ama teus próximos como a ti mesmo. E num outro capítulo, mesmo Levítico ainda, ele fala: ama o estrangeiro e peregrino como a ti mesmo. E Jesus vem e coloca um negócio, né, muito mais sério, muito mais grave, né? Ama os inimigos. E em Mateus capítulo 10, Jesus coloca novamente que os inimigos serão nossos familiares. Não exatamente os familiares consanguíneos, mas aqueles que estiverem próprio da nossa personalidade, buscando o resgate e a harmonização indispensáveis à lei de Deus. Tá? Então, nós não devemos esquecer que esses inimigos não só estão fora, estão dentro, mas estão muito próximos de todos nós. E que nós podemos, alertar de que esses inimigos que estão próximos ou estão um pouco distantes, mas estão socialmente juntos, são os nossos melhores amigos, porque são nossos melhores benfeitores, são aqueles que apontam os nossos erros, que a trave que nós temos no olho constantemente não nos deixa ver. Você está falando. Tá? Então, essa situação ainda persiste. E devemos também perceber o seguinte: Deus, João nos diz, Deus é amor. Se Deus nos ama como seus filhos e nos dá tantas provas, tantas expiações, tantas situações que nós interpretamos como sacrifício, tantas reencarnações necessárias, com toda a sua misericórdia, para que nós façamos o bem, para que nós progredamos. Tá? Então, Deus está realmente nos amando, colocando essa situação, às vezes, de sofrimento, constantemente de sofrimento. Então, como foi dito já no começo, amar não quer dizer passar a mão na cabeça, dar beijinho, consolar. Não, não é. Amar, antes de tudo, é educar. Como Deus está nos educando constantemente através das nossas sucessivas reencarnações. Reencarnação, não podemos esquecer, é um processo educativo. Legal. Para a gente encerrar, eu queria trazer só um último detalhezinho que eu peguei novamente no Evangelho por José Damasceno Sobral, onde ele coloca que amai é um imperativo.
é uma ordem. Jesus está determinando. É difícil da gente ver dessa forma. Eu não tinha visto. Porque falar, amai vossos inimigos. Soa, mas falar porque eu vou ter amor pelo inimigo. Não, é uma imposição, uma determinação. E quem está determinando é quem sabe mais, é quem sabe melhor o que é melhor para a gente. Então, nós temos que pensar bastante nisso, nessa questão desse imperativo, é uma ordem. E quando nós não cumprimos ordens dos nossos superiores, nós somos, entre aspas, aqui no caso, punidos. E punidos pela nossa desordem. Acho que é isso que nós tínhamos para hoje, né? Mais alguém para falar? Dá os parabéns hoje para a Regiane, né? Ela estudou. Sirva de exemplo para você semana que vem, Gislaine. Mesmo. Então, Aplicado. tá bom, gente. Foi mais uma vez. Vamos tirar foto, né? Tem que tirar foto, senão ninguém acredita que nós estamos estudando. Hã? É, brincadeira. Hoje a sala está cheia, que bonito. Muito bom. Valeu. E eu vou pedir para a Ierta fazer o encerramento, e aí eu paro a gravação e depois a gente conversa mais 2 minutinhos, tá? Vamos lá, Ierta? Vamos. Vamos agradecer, né? Gratidão por esses momentos, que possamos, com todos esses ensinamentos, que isso possa ser instrumento para que nós possamos exercer, de fato, esse amor. Obrigada, espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos amando. Obrigada por essa noite de tanto aprendizado. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, fique conosco, hoje, agora e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. venha a Venha a nós, nós o vosso reino. seja feita Seja feita a vossa vontade, assim na e terra, na terra como no céu. Pão nosso de O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, em tentações, mas mas livrai-nos livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois que é teu reino, do poder, o poder e a glória para todos sempre. assim seja. Obrigada.